Neste episódio iremos continuar a abordar a atividade de teste, desta vez sob o ponto de vista do professor. Neste episódio em particular, vamos ver como é que são criadas as questões que mais tarde serão incluídas num teste. Portanto, neste episódio não vamos configurar o teste, vamos apenas criar as nossas perguntas. Em cada disciplina Moodle, o professor tem sempre disponível, aqui no bloco das configurações, a base de dados de perguntas. Ao aceder à base de dados de perguntas, o professor vai ter acesso a 4 opções. As perguntas, onde pode criar e gerir as perguntas, as categorias de perguntas, importação e exportação de perguntas. Portanto, importação e exportação para poder passar as suas perguntas para uma outra plataforma Moodle ou para outros colegas. Então, começando pelas categorias. As diferentes perguntas, que neste caso estão aqui à vista, cada pergunta fica associada a uma determinada categoria. Aqui, por defeito, existe logo uma categoria que tem um nome pré-definido, mas nós podemos criar as nossas próprias categorias. Neste caso, para esta disciplina de e-mail, existem várias subcategorias, cada uma é um módulo e, por vezes, ainda existe um terceiro nível de categorias. Então, para criar uma nova categoria, vamos aqui à opção Categorias. Temos aqui uma vista das categorias desta disciplina. Atenção, isto é importante porque estas categorias e estas perguntas funcionam apenas dentro de cada disciplina. Aqui o professor pode editar e mover estas categorias e pode criar uma categoria nova. Portanto, a primeira coisa que faz é escolher a categoria ascendente, o nome da categoria, por exemplo, vamos lhe chamar módulo 6 e alguma informação extra, que não é obrigatório. Então, vamos adicionar a nossa categoria e a nossa categoria surge aqui. Este 0 significa o número de questões que lá estão dentro, portanto, nós conseguimos ver quantas questões é que cada categoria tem. Então, voltando à parte da criação das perguntas. Vamos então novamente às perguntas. E aqui a primeira coisa que devemos fazer é selecionar o nome da categoria onde queremos criar a questão. De qualquer forma, se nos enganássemos, podíamos mover as perguntas de umas categorias para outras. Portanto, nunca há problema. A forma mais fácil é selecionar a categoria e conseguimos ver logo aqui a lista das questões que temos nesta categoria, que neste caso não é nenhuma. Então, carregamos no botão Criar uma nova pergunta, escolhemos qual é que é o tipo de questão que queremos utilizar. Por exemplo, vamos escolher para aqui a escolha múltipla. Seguinte. E agora, aqui vai ser um pouco diferente consoante o tipo de questão. Existem algumas opções que são sempre iguais, independentemente da questão, mas existem outras que são diferentes. Se quiserem obter ajuda sobre este tipo de pergunta em particular, podem usar aqui o ponto de interrogação no ícone amarelo. E também têm a hipótese de ir mais ajuda para ver alguns exemplos na página dos documentos do Moodle. Então, vamos criar aqui o nome da pergunta. O nome da pergunta não é a pergunta em si, é algo que identifica a questão. Por exemplo, imaginem que eu lhe chamava simplesmente Q1. Depois, a pergunta em si. Temos a questão. Depois, a nota pré-definida. Novamente, esta nota é o peso da questão, não é a nota em si. Portanto, aqui nós no Moodle nunca trabalhamos com valores fixos. Depois o próprio Moodle vai calcular o que é que cada pergunta vale consoante o peso que demos. Depois temos aqui o feedback. Na verdade, nós temos vários tipos de feedback. Temos o feedback geral, que é o feedback que é dado após o aluno responder, independentemente de ter certo ou errado. Depois aqui temos algumas questões específicas do tipo de escolha múltipla. Se esta escolha múltipla tem apenas uma resposta ou várias respostas possíveis, portanto, é aqui que nós conseguimos definir isso. Se as opções ficam baralhadas de aluno para aluno, portanto, isto faz com que a linha A de um aluno seja a linha B do outro e por aí adiante. Como é que queremos numerar as opções?
com letras, letras maiúsculas, números, numeração romana, por aí adiante. E depois aqui é que vamos definir as nossas respostas. Portanto, a primeira resposta possível não quer dizer que seja a correta. Então, eu vou simplesmente escrever resposta. E depois aqui na nota é que eu defino se esta é correta ou não. Nenhum quer dizer que é incorreta. Se eu disser 100%, esta passa a ser a resposta correta. Não se esqueçam que isto depois chega a algumas regras. Se apenas há uma resposta possível, só pode haver uma resposta que valha 100%. Depois temos aqui um feedback específico desta resposta, que é o que vai aparecer ao aluno caso ele responda esta primeira resposta. Também nenhum feedback é obrigatório. E depois começamos aqui a colocar outras respostas. Aqui, as respostas erradas por defeito, pomos nenhuma nota. Também podemos dizer que uma determinada questão, por exemplo, vale 25%. Podemos fazer isso, mas não se esqueçam que só uma delas é que pode valer 100%. Portanto, aqui escrevemos as respostas que quisermos. Por defeito temos um número limitado, mas podemos ir adicionando mais campos. Portanto, neste caso tínhamos 5, adicionamos mais 3 e nesta situação já vamos ter disponíveis 8 hipóteses de resposta. Depois, temos mais opções de feedback. Temos o feedback caso o aluno responda uma resposta correta, o feedback para uma resposta incompleta, portanto, em que a cotação não é total, ou para feedback para resposta incorreta. Novamente, nenhum destes feedbacks é obrigatório. Aliás, nem é suposto usarmos todos ao mesmo tempo. Portanto, podemos usar um ou outro ou nenhum. Eu normalmente não utilizo nenhum. E depois temos aqui alguns textos de ajuda que podemos definir para os nossos alunos. Eu pessoalmente não costumo utilizar. Então agora vamos gravar as alterações e a nossa questão fica disponível aqui. Quando a questão está aqui, conseguimos ver qual é que é o tipo de questão, o nome que nós escolhemos para ela, portanto não é a pergunta em si, é o nome que nós escolhemos. Temos a hipótese de editar a questão, de pré-visualizar a questão, mover para outra categoria, por exemplo, de apagar e conseguimos ver quem é que é o criador desta questão. Também podíamos selecionar várias questões, neste caso só temos uma, e apagá-las ou movê-las para um outro módulo. Então, se pré-visualizarmos a nossa questão, conseguimos ver como é que o aluno a irá ver. Portanto, como veem, a ordem não é a mesma que eu escolhi há pouco, já sei que a resposta correta é esta, e nós, como professores, podemos testar. Então vamos submeter e finalizar, e vai aparecer o feedback, tal e qual como depois poderá aparecer ao aluno. Portanto, este é um tipo de questão. Para criar outros tipos de perguntas, o processo é sempre o mesmo. Criar uma nova pergunta, escolher o tipo de pergunta, por exemplo, resposta curta, e carregar em seguinte. Portanto, aqui poderão ter dificuldade depois em configurar cada tipo de pergunta diferente, mas normalmente não é muito difícil. É só seguir as indicações, portanto, aqui o início é sempre igual e depois a partir de uma certa altura fica diferente. Neste caso, resposta é para prevermos que respostas é que o aluno pode dar à nossa pergunta. E não esquecer que a resposta curta deve ser utilizada em situações em que a resposta seja mesmo muito previsível. Depois existem alguns truques para a definição das respostas possíveis, mas isso podemos abordar noutra situação. No próximo episódio iremos configurar o nosso teste e utilizar algumas destas questões que já estão previamente criadas.